Fala galera, beleza? Pessoal, vamos prosseguir o estudo das propriedades periódicas, tá? E agora nós falaremos sobre a afinidade eletrônica, tá bom? Olha só, a gente tem que ter cuidado aqui com a definição que nós damos para afinidade eletrônica, porque algumas situações que estão fugindo um pouco dessa definição aqui são frequentes, tá? Então vamos ter um cuidado adicional aqui com a afinidade eletrônica, tá bom? Olha só, galera, a afinidade eletrônica nada mais é do que a energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber elétron, tá? Primeira coisa que é importante a gente pensar, galera, inclusive nós vamos colocar isso aqui, ó, marcado por um asterisco, tá? É que nós podemos observar na afinidade eletrônica também energia sendo absorvida, tá? Então pode acontecer da energia ser absorvida também. De forma geral, na tabela periódica, tá? Isso aqui é muito mais frequente, energia liberada, muito mais frequente do que energia absorvida. Mas saiba que a energia absorvida aqui pode acontecer, tá bom? Como que a gente pode visualizar isso, galera? Suponha que, por exemplo, ó, que nós temos um átomo gasoso, X, né? O que significa dizer que ele está isolado, ele não está em contato com outro átomo, tá? E aí, nós vamos ter que o X, galera, vai receber um elétron, tá? E quando o X recebe o elétron, nós vamos ter a obtenção do ânion de X. Aqui nós vamos obter o X menos, tá, galera? Só que aí, acompanhado por essa recepção de elétron por X, nós temos uma energia sendo liberada, tá? Essa energia aqui, ó, nós chamamos de afinidade eletrônica, tá, galera? Então, muita atenção com isso. Quando a gente pensa nessa energia aqui, ó, esta energia que é liberada é o que a gente chama de afinidade eletrônica, beleza? Então, aqui nós temos a afinidade eletrônica. Só que acontece, galera, que a gente pode visualizar também, conforme eu falei para vocês, o seguinte. Suponha que nós temos aqui um átomo Y gasoso. Esse átomo Y gasoso vai receber o elétron. Só que para ele receber o elétron, ele absorve energia. Isso aqui acontece na tabela periódica. Só que não é o mais frequente. O mais frequente é essa energia ser liberada, né? Só que nesse caso aqui, esse átomo Y absorve energia para receber o elétron. E aí nós teremos a obtenção de Y menos gasoso, tá? Nessa ideia aqui, atenção com isso, ó. Essa energia que foi absorvida, nós também chamamos de afinidade eletrônica, porque é a energia envolvida na recepção de um elétron por um átomo gasoso, tá? Então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Alguns átomos apresentam afinidade eletrônica negativa, aqui ela está sendo liberada. Outros átomos apresentam afinidade eletrônica positiva, energia absorvida. Na tabela periódica é muito mais frequente energia sendo liberada. Por isso que a gente escreve a definição assim, tá? Então, de forma geral, galera, de forma geral, como a energia que é liberada, nós dizemos que esse processo é um processo exotérmico, tá? Então, aqui nós temos um processo exotérmico. Beleza? Além disso, como o elétron está sendo recebido, a espécie formada é um ânion, né? Então, na afinidade eletrônica, nós temos a formação de ânions. Inclusive, é importante você fazer associações da energia de ionização com a afinidade eletrônica, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa na energia de ionização, energia absorvida para remover o elétron do átomo gasoso, né? Então, forma cátions, remove elétron, forma cátion. Aqui, galera, está formando o ânion. E o cátion e o ânion se juntam para formar a tal da ligação iônica. É isso que a gente vai observar num ciclo chamado ciclo de Born-Haber, né? O ciclo de Born-Haber, galera, mostra exatamente isso. Quando a gente tem a formação de um composto iônico, tem todo um passo a passo. E nesse passo a passo tem incluído o quê? Energia de ionização e afinidade eletrônica. De boa? Então, cuidado com isso, tá? Então, olha só, galera. Devemos pensar que esse processo aqui é o mais geral, é o mais frequente na tabela periódica, mas que isso aqui pode acontecer. E eu vou te mostrar exemplos disso, tá bom? Então vamos nessa primeiramente, tá? Nós devemos assumir aqui, galera, a seguinte informação. De forma geral, como a afinidade eletrônica varia na tabela periódica? Isso aqui é o geral, tá? Inclusive, vamos tornar isso claro aqui, ó, galera. Essa análise é a análise geral. Existem diversas inversões que vocês precisam conhecer, inclusive, tá? Então, olha só, galera, nós temos aqui que a afinidade eletrônica de forma geral vai variar assim, ó, da esquerda para a direita, então a afinidade eletrônica varia desta forma, tá? Aqui você exclui os gases nobres da análise, tá bom? Então aqui a gente vai tirar gás nobre, porque no contexto geral o gás nobre não recebe elétron, né, galera?
Então, a afinidade eletrônica dele seria extremamente positiva, né? Então, a gente não vai trabalhar aqui para gás nobre. A gente fala em energia de ionização de gás nobre, mas a afinidade eletrônica a gente exclui, beleza? E aí, pessoal, além disso, além de excluir aqui o gás nobre, além de saber também, né, que a afinidade eletrônica vai variar aqui, ó, da esquerda para a direita, a gente precisa saber que ela varia aqui, ó, de baixo para cima, beleza? Então, essa é a forma de variação da afinidade eletrônica na tabela periódica de forma geral, tá? Você poderia até pensar aqui também, ó, de baixo para cima, sem problemas, tá? Sem problemas, beleza? Mas o que importa é você saber que vai de baixo para cima e da esquerda para direita, beleza? E não esqueça disso. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Só que acontece, galera, que quando a gente pensa na afinidade eletrônica aumentando da esquerda para a direita e aumentando de baixo para cima, o esperado, né? Inclusive, vamos colocar isso aqui como esperado, tá? O esperado é que a afinidade eletrônica das espécies localizadas no segundo período fosse maior do que a afinidade eletrônica das espécies que estão, né, no terceiro período da tabela periódica. Beleza? Então aqui, ó, pensando na afinidade eletrônica, tá? Então aqui nós estamos analisando a afinidade eletrônica, beleza? O que é esperado? É esperado que a afinidade eletrônica dos átomos do segundo período, tá? Do segundo período, fossem maiores, tá? Fossem maiores do que a afinidade eletrônica das espécies situadas no terceiro período, beleza? Isso aqui é o esperado, tá? Isso aqui é o esperado, beleza? Só que ocorre que na realidade existe uma inversão, beleza? E a inversão aqui é o seguinte, o que nós temos na realidade, tá? Então isso aqui é o real, beleza? Real. E isso você tem que conhecer, tá bom? Real. A afinidade eletrônica, galera, das espécies localizadas no terceiro período é maior do que no segundo, tá? E aí eu te justifico isso daqui a pouquinho, tá bom? Então aqui, ó, no segundo período, a afinidade eletrônica é menor, tá, galera? Então, no segundo período, quando o átomo recebe o elétron, ele libera menos energia do que as espécies que recebem elétron no terceiro período. Beleza? Então, muita atenção com isso. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Beleza? Então, aí nós temos que foram colocadas, né, duas informações para vocês e agora a gente vai ter que sair interpretando essas informações. Primeira informação, nós podemos ter de forma bem mais comum, né, energia sendo liberada, mas em alguns casos envolve energia absorvida. Segunda informação, por que essa inversão aqui acontece? Por que essa inversão acontece? Né? Então, nessa ideia, galera, eu vou apagar aqui rapidinho para que a gente possa falar de cada uma dessas situações, tá? Então, a primeira situação que eu quero que a gente aborde é essa aqui, ó. Beleza? Vamos falar de uma afinidade eletrônica negativa, né? Quero dizer, energia sendo liberada. E uma afinidade eletrônica positiva, energia sendo absorvida, tá? Então, primeiramente, energia sendo liberada. Por exemplo, galera, se a gente pensa aqui no flúor, tá? O flúor gasoso recebe elétron, tá? E quando o flúor recebe elétron, nós temos a obtenção do F-. E nesse caso, a formação do F- aqui gasoso, né? É sempre importante deixar isso claro. Tem liberação de energia. Isso aqui é afinidade eletrônica. E conclusão que a gente tira, como a energia está aparecendo aqui depois da seta, ó, significa dizer que esse processo é um processo exotérmico, ΔH negativo, libera energia. Agora a gente precisa justificar isso, galera, do ponto de vista dos orbitais. É importante vocês saberem que o flúor é um elemento que apresenta 7 elétrons na camada de valência, tá? Então o flúor apresenta 7 elétrons na CV, beleza? E a camada de valência do flúor, galera, nada mais é do que a seguinte, ó, nós temos o flúor apresentando como camada de valência 2s2, 2p5. Essa é a camada de valência dele. Quando a gente vai lá, galera, e distribui aí os elétrons naquele diagrama de orbitais, né, nós podemos visualizar o seguinte, ó, S é um quadradinho, a gente representa, né, o orbital S por um quadrado, e aí nós temos o orbital P que nós representamos por 3 quadrados, tá? Agora, quando a gente faz a distribuição eletrônica aqui, ó, S tem 2, tá? O P aqui, galera, tem 5 elétrons, ó, aí a gente obedece a regra de Hund, distribui tudo num só sentido,
para depois voltar distribuindo no sentido oposto, ó, 5 elétrons. De boa? Só que aí o flúor ganhou um elétron, e quando ele ganhou um elétron ele virou F-. E quando a gente pensa aqui, galera, no F-, atenção com isso, ó, o F-, deixa eu só fazer um ajuste aqui, ó. O F-, galera, apresenta 8 elétrons na camada de valência. Beleza? O íon F- apresenta 8 elétrons na CV. Pô, se o flúor tinha 7 na CV e ganhou 1, ele ganha na camada de valência, tá? Então ele passa a ter 8 elétrons na CV. E como ele passa a ter 8 na CV, ele ganhou 1, esse elétron que ele ganha aparece aqui nesse orbital, ó. Ou seja, o que a gente consegue visualizar, galera? A gente consegue visualizar a estabilização desse elétron. Lembra que aqui nós temos apenas um elétron desemparelhado. Um elétron desemparelhado. Esse arranjo é um arranjo mais simétrico, é um arranjo mais favorável. Quero dizer, galera, é um arranjo de mais baixa energia. Ou seja, galera, aqui a gente está caminhando de uma espécie instável para uma espécie estável. Essa configuração aqui é uma configuração de maior estabilidade. Resultado, galera, aqui nós temos uma configuração de menor energia, por isso que a energia é liberada. Você sai de um estado de mais energia para um estado de menos energia. Libera energia. Beleza? Agora, vamos pensar no oposto disso, tá? Olha a outra situação aqui, galera. Só apagar aqui rapidinho. Olha essa outra situação. Eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Tem que apagar isso aqui, a gente vai estar comentando isso daqui a pouco. Beleza? Então, olha só, a gente poderia pensar no nitrogênio. O nitrogênio, galera, imagina um nitrogênio gasoso, tá? Nitrogênio gás. Nitrogênio gás recebe elétron. Só que para ele receber elétron, ele tem que absorver energia, formando o N menos gasoso. Agora, por que esse processo tem que ser acompanhado de absorção de energia? Pô, porque o nitrogênio, galera, apresenta em sua camada de valência 5 elétrons, tá? Então aqui nós temos 5 elétrons na CV, na camada de valência do nitrogênio. Qual é a conclusão que a gente chega, galera? A conclusão que a gente chega é que a distribuição eletrônica dos elétrons na camada de valência do nitrogênio é a seguinte, ó. Nós teremos aqui 2s2, 2p3. E quando a gente coloca os elétrons dentro dos orbitais, né, naquele diagrama de orbitais, a gente vai observar o seguinte, ó, nitrogênio, orbital S, tá com 2, e aí nós temos os 3 orbitais P, tá aí, ó, os 3 orbitais P, tá? E aí nós temos cada orbital com um elétron, lembra da regra de Hund, tá? 1, 2, 3. Aí você lembra da aula anterior de energia de ionização, na qual a gente falou que isso aqui, ó, tinha simetria, né? Então, carrega uma simetria. Inclusive, é por isso que arrancar um elétron do nitrogênio é difícil, né? A energia de ionização dele é bem elevada, inclusive maior do que a do oxigênio, por conta dessa questão de simetria dos orbitais. Quando a gente adiciona um elétron no nitrogênio, o nitrogênio passa a ter 6 elétrons na CV, olha aqui, ó. Tá? Deixa eu só pegar outra cor aqui. Beleza? A gente começa a observar aqui, ó, galera, que quando a gente coloca o elétron, que ele vira o ânion, ele passa a ter 6 elétrons na CV. E quando ele passa a ter 6 elétrons na CV, ele vai ganhar um elétron na sua camada de valência. Resultado, galera, vai entrar um elétron bem aqui, ó. Vai entrar um elétron aqui. E esse elétron que entra quebra a simetria que existia naquele orbital. Lembra que estava tudo desemparelhado? Aí você emparelha um. Quebrou a simetria. E se quebrou a simetria, galera, o significado disso é... Aqui nós temos uma estrutura que é menos estável. Se é menos estável, isso tem mais energia do que isso. Nesse processo tem absorção de energia. Beleza? É por isso que aqui nós vamos ter um ΔH positivo para esse processo. Porque quebra a simetria da estrutura. Beleza? Então, sendo assim, atenção, tá? Atenção. Quando a gente pensa em questão de estabilidade, tá? Então aqui, ó, em questão de estabilidade, beleza? Pensando na estabilidade, nós podemos assumir que o F é menos estável do que o F-. O F- é mais estável. Beleza? Aqui, ó, agora pensando nesse outro caso, em questão de estabilidade, mais uma vez, estabilidade. Nós podemos assumir tranquilamente que o N é mais estável do que o N menos gasoso, por conta da questão da simetria dos orbitais.
Beleza? Então não esquece, galera, que a simetria traz consigo uma estabilidade adicional. Tudo bem? Beleza? Show de bola, galera. Então pensamos nesse ponto, tá? Agora a gente vai ilustrar aquela outra colocação que a gente tinha feito. Existe uma inversão das afinidades eletrônicas quando a gente pensa no terceiro período com o segundo período, tá? Lembra que a afinidade eletrônica, de forma geral, é energia liberada. Então é esperado que os elementos do segundo período liberem mais energia quando recebem o elétron. Só que não é isso que é observado na prática. Na prática, galera, os elementos do terceiro período liberam mais energia do que os elementos do segundo período quando recebem um elétron. Beleza? E essa comparação, galera, eu vou fazer aqui pensando no flúor e no cloro, tá? Então, ó, flúor, cloro. Note que o flúor está no segundo período e o cloro no terceiro. E eles são membros de uma mesma família. São ambos halogênios, tá? Então aqui nós vamos ter o flúor recebendo elétron, o cloro recebendo elétron, tá? E aí nós vamos observar que aqui vai formar F- e libera energia, tá? Aqui vai formar Cl- e libera energia, beleza? Então nós temos isso aqui, tá? Só que o grande detalhe, galera, é que quando a gente pensa nessa energia, que eu vou chamar isso aqui de E1, isso aqui de E2, tá? Só para ilustrar. Quando a gente pensa na interpretação dessas energias, nós podemos concluir que E1 é maior do que E2. Só que essas energias são energias negativas. O que significa dizer E1 é maior do que E2? Que E1 é menos negativo do que E2. E se a gente interpretasse isso aqui em módulo, se eu comparo E1 com E2 em módulo, eu vou dizer que E2 é maior do que E1. Tá? Então, nessa ideia, galera, a afinidade eletrônica dos elementos no terceiro período é maior do que do segundo período. Liberam mais energia. E por que isso aqui é verdade? Por que isso aqui é verdade? Porque aqui nós assumimos, galera, que um átomo que está situado no terceiro período é um átomo maior. Tá? Então, se ele é maior, ele vai suportar melhor essa colocada de elétron nele, né? Então, por exemplo, galera, quando a gente pensa nos átomos do segundo período, eles são muito pequenininhos, né? E como eles são muito pequenininhos, colocar um elétron ali na segunda camada é mais difícil, porque eles são muito pequenos. Isso gera maior repulsão. Já nos elementos do terceiro período, aí tu já tem um átomo maior, um átomo mais volumoso, né? Se ele é mais volumoso, ele comporta esse elétron adicional com maior facilidade, beleza? Então, por isso que a afinidade eletrônica dos elementos do terceiro período é maior do que a do segundo. E é para qualquer caso, galera, qualquer caso. Se você compara, por exemplo, o oxigênio gasoso com o enxofre gasoso, são de uma mesma família. O oxigênio está no segundo período, o enxofre no terceiro. Quem libera mais energia ao receber o elétron? O enxofre. Ele está no terceiro período. Lembra que os elementos do terceiro período liberam mais energia do que os do segundo. Por quê, galera? Porque eles comportam melhor esse elétron adicionado. Tudo bem, pessoal? Deu para pegar a ideia, tá? Então não esqueça disso, os elementos do terceiro têm afinidade eletrônica maior do que os elementos do segundo período. Isso é importante para vocês. Pessoal, tamo junto, valeu demais, forte abraço, qualquer coisa avisa, hein? Valeu!